É importante a gente saber que nós temos o ramo medial facetário lombar, que é um ramo que vai inervar as articulações, né, facetárias, e a gente tem que observar bem aqui como é que é a distribuição da anatomia desses nervos. Tá? Então aqui nós vamos ver que ele passa aqui na face mais medial do processo transverso, também junto ao processo articular superior da vértebra. É uma área que a gente vai buscar para realizar o procedimento de bloqueio do ramo médio. Tá? E a gente vê aqui o ramo dorsal de L5, nós estamos vendo aqui que ele passa sobre a asa dorsal, então cruzando aqui também na articulação. É um pouquinho diferente do que a gente colocar a agulha bem próximo ali ao processo transverso, na sua face mais medial. A forma que a gente põe aqui vai buscar então a asa do sacro para fazer essa infiltração e esse bloqueio. Então nós estamos vendo algumas imagens aqui do Naisora. A gente coloca o transdutor então de forma longitudinal. Nós estamos vendo qual a estrutura. Seria nesse caso aqui os processos espinhosos, tá? Então aqui é o sacro, o processo espinhoso de L5, processo espinhoso de L4 e posteriormente aqui nós estamos vendo a face dorsal da dura e a ventral da dura, essas áreas mais hiperecogênicas aqui. Então essa imagem que a gente vai obter colocando o transdutor bem aqui nessa região. Quando nós vamos bem para a região mais lateral, bem lateral mesmo, nós vamos ver esse aspecto tridente, né, que são ali os processos transversos. Você está vendo os processos transversos transversalmente. Então aqui a asa sacral, processo transverso de L5 e o processo transverso de L4. Quando nós vamos um pouquinho mais medial, nós estamos vendo aqui então os pilares articulares, né, as articulações de L4 a L5, L5 a S1. Então é uma região também que a gente pode fazer infiltrações e bloqueios. Em relação ao ramo medial facetário de L5 a S1, nós estamos vendo então, colocando o transdutor bem aqui próximo ao processo, à região proximal do sacro. Aqui nós estamos vendo a asa sacral. Subimos um pouco mais, nós vemos aqui o ligamento interespinhoso, tá? A gente não está em cima do processo espinhoso, apesar de fazer uma sombra acústica. Aqui a gente está no ligamento interespinhoso, em região aqui laminar, e mais lateralmente aqui nós vamos ver então o processo articular superior da vértebra e a asa sacral. Nós podemos buscar então essa região para fazer o bloqueio do ramo médio. Bom, então em relação ao bloqueio do ramo medial facetário lombar, nós podemos então, quando não é ali L5, S1, um pouco mais acima, nós vamos buscar então aqui a região do processo espinhoso. Então nós estamos vendo o processo espinhoso, tá? A lâmina da vértebra e aqui é a vértebra. Então nós geralmente não vemos nada aqui no meio, né? Alguns falam até no Batman, né? Que aparece aqui de forma mais escura, tá? E aí quando a gente vai, na verdade, descendo um pouco mais, nós vamos ver então em região laminar, aqui já não é mais processo espinhoso, e sim ali o ligamento interespinhoso, e o processo articular superior a gente vê bem. E aqui do lado nós estamos vendo o processo transverso. E aqui a gente já vê, não é mais escuro naquela imagem, aquela sombra acústica posterior, a gente já pode ver em alguns pacientes a dura, né? A dura dorsal e a dura ventral. O pessoal fala aqui do Homem de Ferro, né, que aparece essa imagem no meio do peito ali daquele herói. Então ele simula essa imagem aqui. Então nós podemos vir com a agulha então aqui de lateral para medial, buscando a região mais medial do processo transverso junto da articulação do processo articular superior da vértebra. Então aqui a imagem que a gente conseguiu buscar. Então aqui o processo articular superior da vértebra, aqui a asa do sacro, né, a asa sacral, ali mais em L5, S1. Nós estamos vindo com a agulha, então, de lateral para medial, buscando essa imagem, esse ângulo entre o processo articular superior e a asa sacral. Essa imagem também do ramo medial facetário, processo espinhoso aqui nessa imagem está aparecendo, né? Mas aqui a gente vê o processo articular superior, o processo transverso e a agulha vindo bem nessa face mais medial do processo transverso, onde a gente vai bloquear o ramo medial facetário. Também é possível a gente localizar as articulações facetárias e fazer também a infiltração dessas articulações. Em relação ao ramo medial facetário lombar, é interessante a gente medir a profundidade ali que a gente vai fazer a infiltração, o bloqueio, para a gente ter uma noção de qual o tamanho da agulha que a gente vai precisar, mas em geral a gente acaba utilizando a agulha de Hack 22 gauge e qual que vai ser o ângulo de inserção da sua agulha para você fazer essa preparação para o procedimento. Então a agulha de 22 gauge é inserida na borda lateral do transdutor até ter contato com a raiz do processo articular superior. Depois disso a gente vai rodar o transdutor no eixo curto, então nós estamos colocando aqui
longitudinal, rodamos o transdutor no eixo curto para saber se ele está bem localizado ali no processo transverso. Tá? Então lembrando que o ramo dorsal de L5 pode ser difícil de visualizar devido à crista ilíaca, né? A gente pode utilizar ali nesse caso a técnica fora de plano. Então você localizou a imagem, a sua agulha não vem de lateral para medial, mas sim fora de plano, né, que pode ser ali de cranial para caudal. Feito o contato ósseo, como eu disse ali no processo transverso, a gente roda o transdutor sagitalmente em visão longitudinal no plano do processo transverso para a gente tentar identificar se a agulha está bem posicionada. Tá? Se você não está enxergando bem a agulha, você pode agitar um pouco a agulha para identificar a sua posição na visão fora de plano. A ponta da agulha geralmente ela tem que ser vista na parte superior do processo transverso ou da asa sacral. Como a gente viu naquela imagem anatômica, o ramo medial ele vem e passa bem na região superior do processo transverso. Então isso é bem importante a gente saber identificar na imagem, tá? Caso não tenha contato ósseo, né, você não bateu a agulha no processo transverso, você move o transdutor longitudinalmente e tenta visualizar a ponta da agulha. Se você não consegue ver, às vezes pode resultar num avanço transforaminal da agulha. Então você está infiltrando a agulha no forame, então pode ser um certo risco aí nesse caso, tá? Para um bloqueio teste, a gente vai injetar 0,5 ml de anestésico local só para saber se realmente teve uma melhora da dor do paciente. Agora, se você vai fazer um tratamento mais né, mais uma terapia, a gente pode fazer uma infiltração de anestésico com um pouco de corticoide também naquela região.